Olá, boa noite. Vamos dar início a mais um Albrecht Inspires. Para receber hoje o Fabrício Rossi. Deixa eu procurar aqui o Fabrício para ele já entrar com a gente ao vivo. Que legal, tanta gente conhecida já chegando. Fabrício, Eu tô você agora aqui. já com a gente. Que legal. Desculpem a demora, teve um probleminha técnico aqui, mas deu tudo Sempre certo, tem, né? conseguimos. Que bom receber vocês aqui para mais um Albrecht Inspires. Estamos felizes hoje em ter conosco Fabrício Rossi, que é de Cambridge Assessment International Education. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Momento Juntos, aqui no Instagram. E o nosso objetivo é se aproximar das famílias, dos alunos, das alunas, dos pais, mães, professores, professoras, toda a comunidade Albrecht, para que a gente possa estar juntos nesse momento de isolamento social. A Albrecht quer estar cada vez mais presente na vida de todo mundo, mesmo estando tão distante, né? Mesmo não podendo dar aquele abraço diário que a gente dá em todos os nossos alunos e aqueles bons dias gostosos com os professores. Então, Fabrício Rossi, seja bem-vindo. Muito obrigado. Agora, oficialmente. Eu estou pensando aqui, a gente fala de isolamento social, é um distanciamento temporário, porque a gente não precisa necessariamente de uma tecnologia aí. Isolados não estamos, né? Não Estamos estamos, sem dúvida. conectados. Sem dúvida. Então, nós temos o prazer de te receber hoje. O Fabrício é o Country Manager de Cambridge Assessment International Education aqui no Brasil. Hoje estaremos falando sobre esse currículo de Cambridge International e quem é esse aluno que sai formado por esse currículo, que passa por esse currículo. Fabrício tem uma vasta experiência com ensino de línguas e comunicação intercultural, com formação em comunicação social e marketing, MBA pela FGV. E agradecemos a direção da escola, em nome da Fátima Lopes e Mirza Laranja, por abrir esse espaço para podermos falar de Cambridge International, minha paixão na escola, e sobre esse aluno e aluna que sai da Albrecht para o mundo. Fabrício, então, obrigado por aceitar esse convite para Não, estar prazer é conosco no meu. Albrecht Muito bom Inspires. estar aqui. E gostaria de pedir para você contar um pouquinho sobre como foi para você, quando você veio para Cambridge International, contar um pouco da sua trajetória, entrando para essa instituição, principalmente Cambridge Assessment, que é uma instituição de 150 anos, e universidade milenar, que é Cambridge. Conta para a gente um pouquinho como foi que você chegou até aí e quais os desafios que você encontra. Vamos lá, ótimo. Obrigado por esse espaço, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho de Cambridge International. Vou contar rapidamente quem eu sou. Eu comecei minha carreira profissional como professor de língua inglesa e trabalhei como professor por 20 anos. Uma vez professor, sempre professor, obviamente sempre precisando se atualizar, mas a docência não sai de você. Trabalhei nas principais escolas de inglês aqui de São Paulo, cofundei uma escola em Santos, que até hoje existe. Eu não estou mais lá, mas a escola segue firme. E de uns 10 anos, por volta de 2007, eu comecei a vir mais para o lado de business, quando eu me juntei como consultor educacional para uma editora inglesa, editora da Universidade de Oxford. E aí o meu trabalho começou a mudar um pouco de acadêmico, pedagógico, mais para a área de negócios. E aí, então, tenho minha formação em marketing e comunicação social, depois o meu MBA. Antes de Cambridge International, logo antes, eu estava em Cambridge English, que é um outro departamento do grupo Cambridge Assessment. Acho que a gente até depois vale a pena falar um pouquinho sobre essa diferença. Sim, por favor. Em Cambridge English, eu trabalhei como gerente de desenvolvimento de negócios até assumir, então, como
gerente nacional, country manager, uma melhor tradução ali, gerente nacional ou um faz-tudo nacional para Cambridge Assessment International Education. Outra coisa que já quero te agradecer por falar o nome certinho, é um nome tão comprido, né? Cambridge Assessment International Education. Eu até te lembro aqui que a gente tem a versão curta, Cambridge International, para você não se sentir na obrigação de falar os 4 nomes. Acho que o desafio, você me perguntou um pouquinho do desafio. Em Cambridge International, acho que o desafio é, num país das dimensões do nosso, estar próximo às escolas, aos profissionais de educação, trazendo as coisas que o departamento oferece. O departamento trabalha, por exemplo, com governos do mundo todo. Então, a gente também está envolvido aqui no Brasil com MEC, sobre questões de como vai ser a regulamentação, por exemplo, das escolas bilíngues. Então, o desafio é colocar todos os chapéus, o chapéu de marketing, o chapéu de suporte pedagógico para as escolas, e estar próximo. Acho que esse é um dos grandes desafios, estar próximo das escolas, estar próximo dos profissionais. Legal, interessante que você comentou sobre Cambridge English, Cambridge International. Acho que a gente pode entrar um pouquinho nessa diferença entre um e outro. A Albric, em 2014, estava em busca de uma escola, um currículo robusto para a parte do currículo bilíngue, né, um currículo consistente e robusto, e foi então atrás de Cambridge, foi reconhecida como uma escola Cambridge em 2014, iniciamos com um programa em 2015, sendo a primeira escola no estado de São Paulo a oferecer o currículo Cambridge International no segmento de Primary ou do Fundamental 1, e aí, a partir daí, passamos a oferecer um currículo internacional, né, e aí tem Cambridge English e tem Cambridge International. Qual é essa diferença, Fabrício? A gente nota que muita gente ainda se confunde, às vezes atendemos famílias que estão chegando na Albric para conhecer a escola. Ah, não, mas o meu filho faz escola de inglês e lá ele tem esses exames Cambridge. E aí a gente vai e explica, mas agora a gente quer ouvir de você. Vamos lá, eu vou tentar sintetizar assim um pouquinho. Quando a gente fala em Cambridge, né, vem a universidade, vem a cidade de Cambridge, que basicamente existe por conta dos prédios ali da universidade. Existe um grupo chamado Cambridge Assessment, a tradução de Assessment, Cambridge Avaliação. É esse departamento que tem mais de 150 anos, que ele foi estabelecido em 1858. Cambridge Assessment, Cambridge Avaliação, na verdade é o nome fantasia do Sindicato das Examinações Locais da Universidade de Cambridge, que é esse departamento, é uma organização, na verdade, sem fins lucrativos e também um departamento da universidade. Acho que vale a pena a gente tocar nisso, porque, lógico, né, o nome Cambridge é tão forte que as pessoas acabam falando, né, na escola, por exemplo, que é uma Cambridge International School. Ah, então meu filho sai com o certificado de Cambridge, né? Sim, é de um departamento da Universidade de Cambridge, mas fica essa... obviamente, a pessoa não está com o certificado da universidade, porque não fez o curso, por exemplo, de biologia, não fez uma graduação na Universidade de Cambridge. Mas, sim, é um departamento ligado à universidade. Esse departamento surgiu para oferecer as examinações locais, nível Cambridge, Universidade de Cambridge, para pessoas que não eram membros da comunidade de Cambridge. Então, começa essa história de fazer exames em centros locais. Os exames local aí tem um sentido duplo, né? É o exame local da universidade e local porque as pessoas não precisam vir e fazem em centros locais espalhados. No melhor esquema que a gente conhece hoje, né? Para fazer exame, por exemplo, de Cambridge English, vou falar um pouquinho de Cambridge English, você tem vários centros autorizados, que currículos de Cambridge International estão aí nas 10 mil escolas em 165 países, sendo a Albric uma delas. Cambridge English, então, é o departamento. Então, Cambridge English, Cambridge International e OCR, que é uma empresa que só opera no Reino Unido, formam o grupo Cambridge Assessment. Mas Cambridge English está aqui há muito mais tempo. Cambridge English chegou no Brasil, as qualificações de língua inglesa, de proficiência de língua inglesa, chegaram no Brasil com as culturas inglesas há mais de 80 anos. Então, Cambridge English é o departamento que faz qualificação
de língua inglesa, de proficiência de língua inglesa. Faz isso para quem está aprendendo inglês e para quem está ensinando inglês. Então, tem uma série de qualificações para professores de inglês. Quando a gente fala de Cambridge English, nós estamos falando de inglês para falantes de outras línguas. É para qualquer pessoa que não tem o inglês como língua nativa. Cambridge International, então, que é o departamento que eu represento, depois da minha passagem por Cambridge English, é o departamento que escreve programas e qualificações, né? Desenha programas e qualificações. Por programas, a gente quer dizer exatamente esses currículos. O currículo de matemática, o currículo de ciências, o currículo de educação física, o currículo de artes, de música, das escolas. E por qualificações, a gente está falando das provas que os alunos fazem em determinados momentos, que talvez este seja, né, quando a gente olha a herança, né, o passado do departamento, começa exatamente com a questão da avaliação, com o propósito sempre de elevar padrões em educação, né? Avaliação ali, importante a gente frisar isso, não é passar de uma prova, não é nota de corte ou xizinho, qual é o gabarito dessa prova, né? O conceito de avaliação ali pensado de uma outra maneira. Então, no Brasil, quando fala assim, Cambridge, ou a pessoa está falando de Cambridge English, ou da editora Cambridge, que também é um outro departamento, né? Existe uma editora da universidade, então tem muita gente que usa livro da Cambridge, ou tem um dicionário da Cambridge. Então, fatalmente Cambridge, está falando da editora. Daí, quando falar exame de Cambridge, provavelmente está falando de exame de Cambridge English, que é um exame muito difundido, muita escola, antigamente só a escola de língua fazia, hoje várias escolas, a Albrecht inclusive usa os exames de Cambridge English também. E aí, um departamento no Brasil, um pouco menos conhecido, Cambridge International. Então, a gente está falando de 3 Cambridges. Acho que é esse o panorama assim, de quem somos e como é que é essa questão de a universidade, não é? É a universidade, sim, está aqui o Tá ótimo. Se ficou ainda alguma dúvida, quem estiver nos assistindo pode mandar nos comentários, a gente tenta explicar um pouquinho mais sobre essa questão, o que é cada departamento, e aqui hoje a gente está falando de Cambridge International, que é esse currículo internacional. E aí, então, Fabrício, falando do currículo internacional que a Albrecht oferece, que é de Cambridge International, quais os diferenciais para os alunos e alunas que passam por esse currículo? Uau! São aquelas perguntas. Defina o sentido da vida. Né? São aquelas perguntas amplas que a gente tenta resumir. São vários benefícios. Eu vou tentar aqui elencar 2, 3 ou 4 que eu acho que são os principais. A gente fala, então, de currículos, né? As diferentes matérias. É Cambridge falando o que você pode aprender em educação física, em matemática. A gente chega até a ter qualificações, por exemplo, de Cambridge International, que são de língua portuguesa, porque faz parte do cardápio de disciplinas que a gente oferece. Então, ou de English as a second language também, né, Fabrício? Como segunda língua, inglês como língua. Muitas escolas usam, né? Então, de novo, esse número de 10 mil escolas em 160 países. Em muitas escolas, o inglês, as escolas estão num território onde o inglês é a língua oficial. Então, não é um departamento de educação internacional que acaba respondendo por essa demanda por um ensino bilíngue, né? Mas é um pouco mais do que isso. Então, vamos voltar com o que eu acho que são os diferenciais. Primeiro, é um padrão internacional de educação, né? Os currículos de Cambridge International vão desde 5 anos de idade até 19. Então, pega toda a vida escolar do aluno. Então, a gente quer oferecer ali um currículo abrangente, que é uma série de diferentes disciplinas. Em primary, lower, secondary, que seria o nosso ensino fundamental no Brasil, é parecido como é o ensino fundamental. A gente tem 10 disciplinas, não chega a ser um cardápio tão uau, que diferente, mas a partir de 14 anos de idade, a gente tem, por exemplo, uma qualificação que chama IGCSE, ali a gente tem 77 matérias possíveis. É quase inconcebível, né? Como assim, 77 disciplinas? Sim, 77 disciplinas, incluindo, por exemplo, 30 línguas.
Então, este padrão internacional, né? A escola que usa esse currículo, ela sabe que ela está usando um currículo que é usado e é desenhado a partir da informação que a gente obtém dessas 10 mil escolas. Vale aqui um parênteses que eu acho sempre também bacana na conversa sobre currículo. Currículo, eles não diferem muito de país para país, né? Existem alguns mitos em educação, por exemplo, eu já vi gente que fala assim, mas no Japão, as crianças com muito pouca idade aprendem já raiz quadrada, né? As pessoas criam alguns mitos e repetem essas falsas verdades. A verdade é que os currículos são muito parecidos. Então, quando você pensa no primeiro estágio, seja com 5 ou 6 anos, primeiro estágio de educação compulsória em matemática, vai ter lá números de 0 a 10. Isso não muda. Talvez as diferenças dos currículos dos países, diferentes países ou diferentes provedores, seja talvez a abordagem que é usada para esse currículo ser trabalhado com os alunos. Esse talvez eu teria como segundo diferencial. A gente sabe, por exemplo, que a escola no Brasil é super conteudista, né? Grava, memoriza, é muito conteúdo, pouca prática, né? Eu tenho mais de 40, eu vim de uma época de um colégio bom, estudei num colégio particular bom, mas eu nunca entrei, por exemplo, num laboratório. Eu saí do ensino médio sem nunca ter entrado num laboratório. Então, a gente sabe, por exemplo, que a escola brasileira tem essa característica. Muito conteúdo, talvez pouca prática. Então, esse eu destacaria como um segundo diferencial desses currículos internacionais. Muita ênfase no desenvolvimento de habilidades transferíveis, né? A gente fala em educação muito dos 4 Cs, né? Colaboração, comunicação, pensamento crítico, e está faltando um C ali de... Vamos lá, você também fez a sua lição de Fiz, eu tenho. Criatividade. E criatividade. Criatividade. Habilidades transferíveis, habilidades que devem ser desenvolvidas junto com o conteúdo. Eu gosto muito de uma analogia que fala sobre conteúdo das disciplinas é como se fossem os blocos que você quer, os tijolos de uma construção. A habilidade é a argamassa ali, né? É o que gruda esses blocos que estão sendo construídos um em cima do outro. Então, outro destaque ali é essa progressão que tem, essa progressão natural do programa Cambridge. Ele é feito detalhadamente para que as crianças os alunos estejam aprendendo exatamente o que eles devem aprender naquele momento. Uma característica comum, muita gente deve lembrar, é super comum você ter um filho, por exemplo, na escola brasileira, que até a 4ª série foi bem, daí na 5ª começou a dar problema. Ou no geral, por exemplo, numa matéria. Ele era ótimo de matemática até o 4º ano. Então, essa questão de como esses blocos vão sendo construídos nos nossos currículos não muito bem estruturados, isso fica falho. No currículo de Cambridge, há uma ênfase bastante nessa questão da progressão. Então, habilidades, a questão da progressão, o padrão internacional, e aí eu vou destacar, por último, a questão do fato dos currículos e das qualificações estarem escritas em inglês. Eu comentei que é um departamento de educação internacional e que foge de um programa bilíngue, não é língua como desenvolvimento só comunicativo da língua. É inglês sendo usado nas aulas de outras matérias. É a diferença, por exemplo, entre aula em inglês e aula de inglês. Então, o aluno na aula de matemática, a aula de matemática é dada em português e em inglês, momentos que é só em inglês, momentos que é só português. Esse talvez seja, para mim, o diferencial para a gente aqui no Brasil que mais chama atenção. Porque esse aluno que estudou matérias em inglês, ele realmente tem um outro ganho linguístico, né? Eu vou dar um exemplo prático. O aluno quem estuda, por exemplo, eu estudei em escola de língua, né? Fiz inglês na escola de língua, minha educação não foi uma educação bilíngue. Hoje eu até tenho esse vocabulário de raiz quadrada, denominador, isso aqui é uma fração, isso aqui é 5 sobre... A gente consegue falar de sistema solar, porque eu tenho esse repertório hoje. Mas quando eu fui aluno, eu não tinha esse repertório. Um aluno que estuda numa escola
que usam o inglês como meio de instrução, então essas escolas que usam os currículos de Cambridge International, Albert, eles têm este ganho, né? É um aluno, por exemplo, que sabe ler uma equação em voz alta. É uma coisa que o aluno que só estuda em escola de língua não consegue fazer. Então, tem essa... Se ele tiver que falar um termo denominador comum, raiz quadrada, ou mesmo explicar como ele chegou no resultado de um problema, dizendo, aqui eu cheguei subtraindo este valor, este vocabulário mais técnico dentro de matemática, de ciências, eu acho que é o ganho principal de escolas que oferecem essas disciplinas em outras matérias. E a verdade, né, Bianca, é que os nossos alunos hoje, diferente de alunos de 20, 25 anos atrás, 30 anos atrás, já tem muita carga de inglês da vida, né? Hoje, por causa de tecnologia, daqueles jogos. Então, assim, a escola não dar a oportunidade do aluno usar o inglês num outro momento que não seja a aula de inglês é uma visão muito antiga da escola, né? Eu acho que talvez seja esse ganho que as escolas que se juntam a Cambridge International têm e oferecem, então, para os alunos. Elequei 4 ali, tá? Ótimo. E eu vi que também a gente está com a participação de várias coordenadoras, a Marila, que é também coordenadora do Fundamental Early Years, lá no comecinho do Primary, falou da progressão também, e que você comentou. Tem várias perguntas chegando, a gente tem um monte de assunto aí para falar, Fabrício, não sei se vai dar para falar tudo aqui. Eu vou querer contar um exemplo concreto de progressão e habilidade, que são 2 questões que eu coloquei ali. No Stage 2 de Science, quando os alunos estão com 6 anos de idade, uma das habilidades dos alunos é a habilidade de fazer perguntas e a habilidade de conversar sobre como obter respostas. Essa é uma habilidade que, obviamente, né, no universo de quem tem 6 anos de idade. Essa, para dar uma ideia de progressão, no Stage 8 de Science, essa mesma habilidade sobre conversar sobre como como conseguir as respostas, ela serve, por exemplo, para um aluno do Stage 8 explicar como que uma hipótese científica pode ser comprovada ou refutada. Ele consegue explicar isso. Então, a gente progride não só no conteúdo, mas na habilidade que o aluno tem para falar sobre o aprender. Foi exatamente esse um dos temas, uma das questões na prova do Year 8, na trimestral que eles acabaram de ter. Tinham que escrever, então explicar uma investigação científica feita num laboratório, quais os objetos que eles tinham, os equipamentos, objetos que eles tinham usado, explicar o porquê que aquela pesquisa, aquela investigação científica estava correta dessa maneira ou não. Então, era exatamente essa progressão que você acabou de falar, foi o que os nossos alunos do Year 8 acabaram de falar. Então, a gente realmente a gente tem aqui também a Teca, a Fátima, falando de habilidades essenciais, habilidades transferíveis, porque eu até gostaria de lembrar a vez que você esteve lá na escola com 2 repórteres, que elas estavam fazendo uma reportagem sobre Cambridge International aqui no Brasil, depois vocês iam viajar, né, para os Estados Unidos, ali para visitar umas escolas na Flórida, e eu sempre gosto desses momentos em que vem alguém para a escola, ou que a escola é chamada para ir para alguma conferência ou algum seminário. A gente, naquele mesmo ano, faz 1 ano, né, mais ou menos, naquele momento também estava tendo um seminário de educação em que a nossa escola foi convidada a participar para falar sobre Global Perspectives, e naquele momento eu também levei alunos comigo, né? Levei 2 alunos de Year 8 comigo, e quando você veio até a escola, e levei o professor também junto, e quando você veio à escola, nós conversamos com alguns alunos de 6º a 9º, porque nada melhor do que o aluno para falar para as repórteres quem são eles, né? E o que é que eles aprendem com Cambridge.
E aí eu queria então que você contasse um pouquinho daquele momento que eu me lembro que você estava assim irradiante. Nossa, Sim, era isso, né? Eles estavam falando tudo, né? Que você talvez teria que passar para eles, mas eles estava saindo da boca dos alunos de sexto a nono. Conta um pouquinho para a gente isso, Fabrício. vou falar, é muito legal. Eu gosto muito de lembrar daquele momento. Eu fui com uma jornalista da Nova Escola, a gente tinha uma viagem para os Estados Unidos para visitar várias escolas Cambridge na Flórida. E então eu queria que ela conhecesse um pouco da realidade das escolas daqui, para estabelecer paralelos e para conhecer Cambridge International, porque apesar de uma jornalista que cobria educação, ela falou: eu, como todas as pessoas, Cambridge é livro da editora Cambridge ou o exame da escola de inglês. E eu gosto de lembrar muito desse papo, porque realmente foi um momento mágico. Assim, eu combinei com vocês, falei, eu queria que vocês falassem como é ser professor e usar esses materiais, mas traz um pouco dos alunos. E aí, assim, eu até brinquei aqui quando a gente estava falando de fazer essa live, de não dá para colocar uma terceira pessoa, porque chama um aluno para falar. E a gente escutou, assim, e os alunos repetiam isso, e até a jornalista uma hora brincou e falou assim, isso aqui até parece que foi combinado, porque eles falavam de boca cheia a diferença que eles sentiam por estarem estudando com o currículo de Cambridge International, que tem a matéria, depois a gente vai falar, pode falar um pouquinho de Global Perspectives, eu acho que é uma matéria que chama bastante atenção, é uma matéria que fala sobre temas globais, não é uma matéria de conteúdo, mas sim de desenvolvimento de habilidade, onde os alunos ali no fundamental fazem uma série de desafios. Tem todo um caráter social também, eles têm que avaliar sob uma perspectiva pessoal, local e global, e os temas são sempre temas que são temas globais, onde sempre há mais do que um ponto de vista, então essa análise crítica os alunos precisam ter. E eles falando com muita naturalidade. Primeiro, muita naturalidade para comunicar o que eles fazem na escola, para contar o que eles fazem na escola, né? Então, o aluno Cambridge International, como tem essa ênfase, né? Eu falei Stage 2, os alunos já existe, a habilidade não é achar a resposta, é falar sobre como obter respostas. Existe um falar sobre o processo de aprender. Os alunos ali relatando exatamente isso, de que eles faziam comparação. Eu lembro de uma das alunas de vocês falou, a minha prima estuda num outro colégio e eu vejo que o que eles têm para fazer no final de semana não é interessante, é meio chato, eles não é legal. Eu me lembro também de falar com um pai, muitos anos atrás, eu convidei um pai da Outbreak para ir num evento com os influenciadores digitais e a gente queria que um pai falasse. Foi um pai que tem alunos aí na obra que ele falou. É um exemplo bobinho, mas a minha filha, que tinha pouca idade, ela tem um lance de manhã, tem que acordar todo mundo na casa. Ela começou a botar o despertador sozinha para aprender e realmente não chegar atrasada. Ele sentiu aquilo, por exemplo, como um grande indicativo. Ele sentiu essa diferença entre os diferentes séries. Ela antes estudava numa outra escola e que ela estava realmente mais empolgada com o trabalho do que ela fazia na escola. Eu, como de novo, né, já venho de uma educação mais antiga, eu tenho o privilégio, como poucos adultos que trabalham em educação, de estar próximo das escolas. É muito tranquilizante saber que mesmo escolas, hoje eu acho que a gente tem bons exemplos de escolas no Brasil, até escolas que não usam Cambridge International, onde as aulas são interessantes. Existe uma troca com professores. Não existe mais o tempo que eu estudava, era professor na frente com todo o conteúdo e ele passa conteúdos. Você não tem o feedback, né? Não tem o diálogo. Então, acho que isso é super importante. Global Perspectives, essa matéria incrível aí, ela mais para frente até chama Global Perspectives and Research, porque essa habilidade de pesquisar que fontes são válidas, né? Num momento como hoje, fake news, essa é uma habilidade altamente desejável, né? A gente vê, por exemplo, não estou falando mal de nenhuma geração, mas a gente vê uma geração mais velha que tem uma dificuldade, por exemplo, para sacar se o que ela recebeu por WhatsApp será que é fake news? Será que isso aqui é bobagem ou é verdade? Devo acreditar? A gente já trabalha com um aluno
que tem essa análise crítica, que sabe que fonte de informação é essa, né? Então, é muito gratificante ver que a aula em si, o que os alunos estão fazendo nas escolas hoje, parece mais interessante. Eu entro nas escolas e eu vejo realmente os alunos empolgados em estarem na escola. Algo que eu não me lembro, apesar de gostar muito da minha escola, eu não me lembro dessa ser realmente a minha realidade enquanto aluno, por exemplo, no ensino fundamental. E no ensino médio, certamente não, né? Então... essas habilidades que a gente está falando de Global Perspectives, eu vou lembrar aqui, a Marila falou, tem a Ana Angélica, que é uma das nossas professoras, adoro Global Perspectives, porque realmente é um programa maravilhoso. Então, é pesquisa, que você comentou, análise, avaliação, reflexão, colaboração e comunicação. E quando você foi lá com as repórteres, eles se comunicavam com uma naturalidade incrível, né? Para se colocar, sabiam falar e responder perguntas, esperar o outro falar, se colocar de uma maneira educada, ali sabendo que eles não estavam falando com os colegas. Hoje, por exemplo, a gente teve um bingo de alunas de um grupo de alunos que é do nosso Service Club, que está fazendo voluntariado, e eles organizaram tudo. Esse bingo foi via Zoom, e a forma delas, eles, tem meninos também no meio, mas as meninas que estavam, a gente fala elas porque tinham mais meninas, mas se comunicando de uma maneira maravilhosa ali, fizeram tudo sozinhas, e é isso que a gente espera. Acho que a gente, quando fala qual o diferencial, né, do currículo, conteúdo todo mundo precisa aprender, né? Conteúdo tá aí, tá nos livros, a gente busca em qualquer lugar. Cambridge é bem minucioso, Cambridge International traz no programa internacional, no currículo, conteúdos robustos também, não deixa isso de lado em hipótese alguma, mas vem aí também com esse programa de Global Perspectives, dando oportunidade para as escolas que usam o programa, né, e para os professores, como a Ana Angélica bem falou, poderem trabalhar realmente essas habilidades com temas tão pertinentes e relevantes, né, como no caso hoje, por exemplo, elas estavam falando sobre voluntariado, como ajudar pessoas que estão passando necessidade nesse momento, nessa crise, nessa pandemia que a gente está vivendo. Então, é isso, né? A gente tem trabalhos maravilhosos que foram feitos por alunos de Year 9, com temas incríveis, e a gente vai compartilhar com vocês em algum momento, que é essa perspectiva local, nacional, global, e buscando em fontes confiáveis, onde que eu vou buscar, onde que eu vou pesquisar, como é que eu vou fazer o meu argumento, como que eu organizo. Então, realmente é um programa maravilhoso, mesmo uma oportunidade incrível, e a Albric pegou esse programa e a gente trabalha com ele do Year 1 até o Year 9, é maravilhoso mesmo. Eu gosto muito da habilidade da comunicação e de quão fundamental ela é, né? A gente precisa disso, acho que o aluno de hoje, da escola mais moderna, e aí então eu incluo as escolas Cambridge International, ainda mais se ela estiver fazendo um programa como Global Perspectives, essa desenvoltura, né? Oratória, tanto em português como em inglês, oratória é algo muito importante, né? As pessoas vão para, por exemplo, cursos de MBA e uma das matérias é falar em público. As pessoas têm muita dificuldade, professores têm muita dificuldade. Eu estava lendo dentro do blog de Cambridge International, era uma coisa sobre oracy, sobre oratória e desenvolvimento disso, e a pessoa que escreveu o blog comentava que ele era um titular de departamento e que durante as reuniões de professores sempre tinha um caso de que quando eles estavam andando para o estacionamento, algum dos professores vinha até ele, que era chefe da cadeira, com muitas ideias que não falou durante a reunião. Ele começou a perceber que existe uma deficiência no desenvolvimento da habilidade de comunicação geral,
dos professores que não tiveram isso na sua educação, né? E de alunos que não têm a oportunidade, por exemplo, de trabalhar com programas, currículos que deem ênfase a esse desenvolvimento. Eu volto na coisa das habilidades, né? Eu tenho certeza que me foram dados muitos tijolos, muitos conteúdos. Talvez, se na época que eu estudei houvesse uma ênfase também no desenvolvimento de habilidades, eu teria guardado melhor estes conteúdos. Eu, por exemplo, quando eu fiz um MBA, me faltou essa coisa do, não, aqui você aplica uma fórmula de Bhaskara para responder isso aqui. E eu, fórmula... Né? Não só não lembrar do conteúdo, como não saber aplicá-lo na hora de uma solução de um problema. Então, eu acho que são habilidades altamente desejáveis. Acho que vale também a gente falar rapidinho dos atributos Isso, do Fabrício. Cambridge, porque a gente está falando do desenvolvimento de habilidades, né? Cambridge desenvolveu o que a gente chama de learner attributes e teacher attributes. São atributos, características, qualidades desejáveis, tanto nos nossos alunos quanto nos nossos professores. São 5 atributos. Quero saber se você sabe de cor aí. Fala um e eu falo o outro. Vamos lá. Um é... Confiante. Confiante. Outro... Responsável. Questionador. Inovador. Questionador, que é o reflective, né? Que é o que teve essa tradução para questionador. E falta mais um. Engajado. Inovador e engajado. Vamos falar rapidinho deles, né? O que é ser um responsible teacher ou learner? O que a gente quer ali é aluno com responsabilidade na questão de cidadania, né? Então, isso aparece dentro dos... Você vê, é uma escola, por exemplo, que usa, e por acaso os alunos hoje estavam organizando um bingo beneficente, né? A questão do social ali. Então, responsável por si mesmo e responsável pelo próximo, entender seu papel. Inovador, porque realmente esses alunos estão equipados com novas ideias, esse currículo que é mutável, né? Não é um currículo estático, ele está sempre sofrendo... Em setembro, inclusive, há um relançamento das matérias principais ali, Maths, English, uma repaginada nelas. Então, é um currículo que está sempre atualizado. Engajados porque eles estão prontos intelectualmente e socialmente prontos para fazer a diferença, porque trabalham essas questões, desenvolvem essas habilidades durante o curso todo. A questão ali que você falou do reflexive. Reflexive a gente acabou traduzindo em português como questionador e não reflexivo, que reflexivo, alguém falou, parece um espelho, reflexivo. Questionador também tem gente que não gostou, porque falou, parece que não... não aceita a ordem, não respeita mais velho, questiona muito. Não. Questionador no caráter investigativo, né? É um aluno que se preocupa em saber como ele aprende, como ele pode aprender mais. Então, há também esse desenvolvimento, por exemplo, metacognitivo, né? De você aprender sobre aprender, poder falar o que você achou fácil, descobrir dentro de você que você memoriza melhor números se você escrever, ou você memoriza tal coisa com uma outra técnica, desenvolver essas técnicas e habilidades, falar sobre elas. E acho que confiante, porque a gente dá essa ênfase em habilidades, mas nunca descartando o conteúdo, né? A gente quer que tanto o professor saiba a matéria que ele está dando, como que o aluno tenha essa segurança, voltando a falar da progressão, né? Que ele vai no ano seguinte, ele não vai se dar mal em matemática, porque ele vem com conteúdos, ele está confiante que ele sabe o que foi passado, né? A gente, obviamente, nunca memoriza ou absorve 100%, nem é isso, não existe, não é uma coisa matemática assim, mas o aluno realmente vai progredindo, vai criando, aí vem o construtivismo, vem daí, né? Vai construindo blocos em cima de outros blocos. Você sabe que eu gostei até dessa tradução para questionador, porque a gente fala tanto, né, e também no ensino, em questioning, ensinar alunos a fazer perguntas.
né? Então, a gente não quer só que o aluno saiba dar a resposta, mas a gente quer que o professor também ensine o aluno a fazer pergunta, né? Cada vez pergunta diferenciada e que ele esteja sempre pensando em perguntar mais, em querer saber mais, né? E é legal, interessante que veio, então, o reflective como questionador nessa tradução, né? Então, me lembrou um pouquinho o quanto que a gente investe em ensinar o aluno a fazer perguntas. Porque o conhecimento está ali, né? Essa capacidade com conteúdo, você dar sentido para este conteúdo, daí a gente vê que realmente o ensino, o aprendizado aconteceu, né? Quando o aluno consegue usar aquilo para um efeito, para um fim quase tangível ali, né? Que ele realmente use aquele conteúdo, aquilo que ele viu. E tem também, eu sempre gosto dessa palavra, né, do engaged, do aluno engajado, né? E nesse momento até de pandemia que a gente está vivendo, nos encontros com educadores, e encontros não só com educadores Cambridge, mas educadores de uma forma geral, de várias áreas, o quanto que a motivação e você manter o aluno engajado com o aprendizado foi uma constante. E aí me vinha a palavra, os atributos, o engaged. E realmente é isso, Cambridge traz isso, e é uma coisa que eu sempre volto, né? O quanto que a gente está engajando, e aí você sempre questiona os professores para a gente querer motivar o aluno a aprender, para ele ter prazer, né, em aprender, não é só ter prazer pela aula em si, mas ter prazer em aprender. Isso eu acho maravilhoso. Isso né? está, inclusive, no Mission Statement, né? Mission Statement é uma coisa até meio antiga de se ter, mas no de Cambridge no final fala isso, né? A gente ajuda os alunos a desenvolverem uma paixão duradoura por aprender. É gostar de aprender. Por quê? Porque fala-se a respeito. Né, a gente tem um resultado, por exemplo, quando a gente fala das provas de Cambridge, existe uma crítica mundial sobre o que eles chamam de standardized testing, né? Teste padronizado. Apesar de existir uma padronização, nenhum exame, por exemplo, um exame de ensino médio de Cambridge, ali de chemistry, não é xizinho. São perguntas onde você realmente tem que mostrar uma linha de raciocínio. Isso está em todas as provas de Cambridge, elas são concebidas assim, porque o trabalho que é feito em sala é exatamente esse, não é? Você consegue responder a pergunta 4, que ela é única e exclusivamente sobre aquele bloco, você tem que lembrar tudo daquele bloco. As coisas estão interligadas, né? As matérias fazem sentido juntas, né? Não são coisas separadas. E isso, as escolas que trabalham, por exemplo, com desenvolvimento de habilidade, tiveram uma resposta muito melhor a essa questão da pandemia, quando tiveram o que está acontecendo não é ensino à distância, mas é um ensino emergencial remoto. As escolas e os alunos que melhor responderam a esta necessidade do momento são esses alunos que estudam em escolas ou que vêm desenvolvendo habilidades de comunicação, que falam muito, é muita discussão, porque daí, né, só faz sentido no online, só não fica chato se tiver interação. E hoje a gente tem tecnologia para isso, né? Muita escola usando o Zoom, você pode... Agora eu vou colocar vocês em grupos de 3 para vocês conversarem. Ele quebra mesmo a tela, você entra num grupinho, já abre uma outra. Você tem tanta ferramenta, tanta coisa para fazer. As escolas que já faziam isso no manual mesmo, no dia a dia, no presencial, se deram muito melhor na hora de ter que fazer isso remotamente. E a gente tem aqui a Fê, a Ana Angélica, lembraram do Lifelong Learners, né? A Fê, sua prima, aqui também indo nos acompanhando. Educadora. A Fabiana Nagamini, uma mãe também super ativa, falou: quando a gente vê sentido naquilo que a gente está aprendendo, é aí que a gente se envolve
e se engaja, né? Também, sim, tem esse, por isso que também tem os atributos do professor, né? Porque ele também tem que estar engajado com aquilo para também conseguir engajar o seu aluno. Eu falei E lá que no eles começo, tentam... né? Professor, uma vez professor, sempre professor. Com o parênteses de sempre aprendiz, né? O professor Sim. bom é aquele que está sempre aprendendo, não tem jeito. Né? E a gente está aqui... A gente está aqui com o tempo, com 10 minutos apenas, para ainda para... Eu só vejo o meu celular, eu não tenho nada ligado aqui. Mas nós comentamos aqui dos 4 Cs, né, na educação, que eles são vistos agora como as habilidades mais importantes para a educação básica na formação do cidadão do século XXI, é o que está se falando, aqui que quais as habilidades do século XXI, aluno do século XXI, então você mencionou os 4 Cs, a gente já falou, e o quanto que eles conversam com todas as habilidades que a gente já comentou, de Global Perspectives, os atributos do Cambridge Learner, e o quanto que Cambridge está sempre amarrado, né, nas discussões de ponta quando a gente discute educação, né? Isso é muito bacana a gente saber que está com uma instituição internacional robusta e competente, né? Eu acho que a gente tem aqui umas perguntas para responder. Vamos ver se a gente consegue... Defina o sentido da vida. Vamos lá, em 5 minutos a gente consegue. Primeiro, até foi a Fabiana Nagamini que mandou, que é essa mãe que tinha falado quanto que o aluno vê sentido nisso. Então, que alunos estamos formando pelo programa Cambridge? Acho que respondemos, né, Fabi? O que ela pergunta aqui, que talvez a gente possa tocar nesse tema, quais são as métricas que usamos para avaliação desse programa? E a perspectiva, sob outra perspectiva, pensando um segundo momento, o ensino médio, quais as competências esperadas para os alunos? As mesmas, né? O aluno Cambridge, uma vez aluno Cambridge, é de Year 1 até o final de High School, com até os A-Levels, né? Então, as habilidades que a gente quer desenvolver no aluno são as mesmas, claro que daí a gente vai intensificando com relação ao que se espera desse aluno, claro que num Stage 2 a gente vai esperar algo diferente do que é num Year 8, né? Eu acho que a gente pode então focar aqui com relação à métrica que a gente usa para avaliar esse programa, falando dos exames que a gente tem, talvez focar um pouco nos exames que a gente tem na nossa escola, que é o do Primary, o Checkpoint. Vamos lá. Eu quero só fazer um parênteses ali, que realmente no ensino médio, em termos de competência como sinônimo de habilidade, as mesmas, né? Que o aluno saiba, então, todas aquelas que a gente falou, comunicação, que ele saiba fazer trabalho com outros alunos, então colaboração, que ele seja criativo e cheio de recursos, um cara que saiba buscar recursos para solucionar problemas, que faça uma análise crítica. Mas, obviamente, em ensino médio, também se espera um conhecimento profundo dos pontos chaves das disciplinas diversas. Então, se um aluno tem a ideia de fazer química, na universidade, estudar química, espera-se que ele tenha um conteúdo, um nível de aprofundamento dentro da matéria, da disciplina química, também, além dessas habilidades, que ele também tenha esse conhecimento. Sobre métricas, quando a gente fala de métrica, a gente cai nessa coisa a prova ou o exame, né? A gente tem que lembrar que a avaliação, e aí o Cambridge Assessment, Cambridge Avaliação, a avaliação tem diferentes características, né? A gente fala de avaliação formativa e a avaliação somativa. A gente faz umas diferenças dessas, não vou entrar em detalhes, mas querendo explicar assim que a avaliação não é só aquele dia da prova, né? Os professores são equipados com treinamentos e com toda a carreira que eles vêm desenvolvendo, a avaliar os alunos. A professora avalia o aluno todos os dias, mesmo quando não há um momento formal de avaliação, né? É isso que faz, por exemplo, o professor que é questionador, reflexivo, ele está pensando nos alunos. O aluno que é reflexivo
está se autoavaliando e ele dá indícios disso. Então, quando a gente fala de métricas, tem métricas que não são tangíveis. Você tem uma Xerox para dar, você tem uma coleção de comportamentos que o aluno exibe, uma coleção de trabalhos e tarefas que ele de fato executou, mas você tem sim, então, métrica como um momento principal de exames. Os exames que eles fazem lá no ensino médio têm essa característica mais de realmente preparar para a universidade, conhecimento profundo das matérias e passou ou não passou na prova, né? Tem uma questão ali de que nota que ele tirou e o quanto isso representa para ele nos próximos anos como futuro. Checkpoints, que eu vou deixar você falar um pouquinho, de primary e lower secondary, que é o que eles falam, ela tem uma característica um pouquinho diferente, né? E é importante que pai lembre disso, porque fala assim, mas passou ou não passou? Não se trata sobre passar ou não passar, porque não é isso que é a prova. Quer falar um pouquinho de checkpoint? Vou tentar falar rapidamente, a gente até Rapidinho. tem outras perguntas. Tem uma interessante aqui sobre a diferença desse currículo para o IB. Eu não sei se a gente consegue responder, mas se não conseguirmos, a gente manda essa resposta e dá um jeito de encaminhar. Tinha uma pergunta também, acho que você já mencionou, para aplicar para universidades em UK, Austrália, Canadá, se o Cambridge International, os exames que eles fazem ao final do high school, sim, são exames que são cada vez mais, a gente pode também dar mais informações com relação a isso. O checkpoint que eles fazem no final do Year 6 e no final do programa do Lower Secondary, que é no Year 9, eles trazem uma métrica, e aí quando a gente recebe esse relatório de Cambridge, a gente recebe a avaliação não só da Ulbricht, mas de todas as escolas Cambridge International no mundo inteiro. Então, como que esses alunos foram no mundo inteiro, desde native speakers, non-native speakers, em cada uma das disciplinas. Então, essa é a nossa métrica para a Ulbricht, que é valiosíssima. A partir disso, a gente olha para o nosso ensino e a gente vê o que a gente precisa investir mais, em que áreas que a gente precisa investir mais. Dentro de Science, quais as áreas dentro de Science, o que exatamente que a gente precisa investir na nossa prática para que, num próximo checkpoint, esse aluno se saia melhor, pensando em atingir um padrão internacional. Então, essa é a nossa busca constante, por isso que a gente fala de avaliação formativa. Sim, é uma avaliação somativa, mas que não fica ali em si mesmada, né? Ela traz para a gente um relatório amplo. Que lindo seria se as informações das provas do Enem, por exemplo, no Brasil, tivessem essa finalidade. Não tem, né? Por exemplo, não tem Cambridge para qualquer um desses exames, a gente tem uma série, a série de metade do ano e a série do final do ano para atender as escolas dos dois hemisférios. Depois disso, a gente, por exemplo, cria um relatório com os examinadores, onde eles falam, por exemplo, a questão número 1 desta prova, no geral, ela faz um apanhado. Os alunos não tiveram dificuldade, erros mais comuns foram. Essas informações sobre a performance dos alunos, por exemplo, que é uma informação valiosíssima, que informa a escola, informa a Cambridge. Eu vejo em outros processos de avaliação, daí de novo menciono então o Enem, onde isso fica, não acontece. E agora a gente vai precisar terminar. Chegamos ao final, Fabrício. Passou tão rápido, a gente não tem coisa para falar. Deixa um recado para a gente, Fabrício. Eu já, antes de você falar, já vou agradecer a sua participação aqui conosco, agradecer todos que estiveram com a gente até o final. A gente vai disponibilizar no IGTV, no nosso perfil no Instagram. Mas dá então o seu recado aí de boa noite. Poxa, eu queria agradecer, então, por esse espaço, queria agradecer a Albrecht, primeiro pela iniciativa, não só pelo meu convite, mas eu assisti outras lives desse Albrecht Inspires, muito pertinente nesse momento, está próximo às escolas, então, parabéns por essa iniciativa. Acho que a gente precisa engajar mais pessoas nessas conversas sobre educação. A gente viu muito pai reclamando e não entendendo, por exemplo, o papel da escola. Então, nesse momento, por exemplo, de aula remota, o que é conteúdos, muita ênfase no conteúdo, vai perder conteúdo. E aí a gente precisa fomentar mais discussões
sobre educação. Então, queria agradecer a participação das pessoas que ficaram, porque eu sei que é um tema apaixonante, mas às vezes a gente fala alguma questão mais técnica, pode ficar um pouco chato, mas foi muito bom. Obrigado por esse espaço. Voltarei sempre que for convidado e estou à disposição depois, quem quiser me mandar perguntas mais relacionadas a Cambridge International, pegue meu contato com o pessoal da Outbreak. Obrigado mesmo pela oportunidade. Um beijo bem grande para vocês. Beijo a todos que estiveram com a gente. Até. Obrigado, até. Tchau, tchau. Tchau.